E aí, gente, aqui é Rafaela Brito, sua melhor amiga quando se trata de concursos públicos. E hoje a gente vai falar sobre o que eu faria se eu estivesse começando hoje a estudar para o Banco do Brasil. Tem alguns. Eu tenho um tempinho que eu tô começando que eu tô começando aí, que eu estudo para o Banco do Brasil, inclusive compartilho algumas partes desse estudo aqui com vocês. Então esse vídeo é introdutório mesmo, para quem está começando mesmo. Então já vou iniciar com aquela dica que muita gente, quando está no início, acaba não prestando tanta atenção nisso, mas é algo muito importante, que é olhar o edital. Você vai procurar o edital do seu concurso ou no site, ou então, se você for dessas pessoas que tem preguiça mesmo ou que prefere uma coisa mais fácil, pesquisa aí, concurso tal, edital no YouTube, que vai ter alguém para te falar sobre aquele edital. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o edital do Banco do Brasil, sobre quais foram as matérias do último concurso ocorrido, e aí vocês pegam lá. Ah, Rafaela, pega lá o quê? Pega lá quais são as matérias para serem estudadas. Porque como é que você vai fazer uma prova que você não sabe nem quais são as matérias? Eu digo que isso é para iniciante mesmo, porque eu já tive amigas que foram fazer processo seletivo juntamente comigo, e quando elas foram fazer, não sabiam nem quais eram as matérias que eram para ser estudadas. Fazer por fazer, né? Agora, quando você vai fazer querendo passar, querendo ser aprovado mesmo, muito importante que você saiba quais são as matérias que vão ser estudadas, veja tudo no edital certinho, porque o edital geralmente vai dizer o horário que você vai ter que chegar na prova, quais coisas você pode levar, o que não pode, o que fazer, o que não fazer, quais as... o básico do básico, feijão com arroz, você precisa saber. Sim, Rafaela, depois que eu souber as matérias, o que, é que eu faço? Depois que você souber quais são as matérias, é português, é matemática, informática, conhecimentos bancários. Aí você vai para uma etapa além, que é a divisão por peso. E o que seria essa divisão por peso? Quando você for ver essas matérias que vão ter lá, aí você vai ver que a prova toda, por exemplo, você vai ter que fazer um total de 100 pontos. Como é que eu vou conseguir esses 100 pontos, né? Pontuação. A matéria de matemática, por exemplo, vai valer 15. A matéria de vendas e negociações vai valer 50. A matéria de não sei o que vai valer 40, entendeu? Lógico que aqui eu exagerei. Porém, é para você saber que cada matéria vai valer uma pontuação de um total de pontos que você tem que fazer na prova. Por exemplo, inglês vale 5 pontos. Vendas e negociações vale 56 pontos, por exemplo. 22 pontos, por exemplo. Aí você vai ter uma ideia de, essas matérias que pontuam mais, vou ter que prestar mais atenção a elas. Mas não deixar de lado as menores, porque, tipo, se você sabe o inglês básico, beleza. Sabendo o básico, dá pra fazer de boa, sendo o 6 Gran Rio, né? Que é uma coisa mais de interpretação, de texto. Agora, se você não sabe nada, se você... Aliás, por mais que você faça, por exemplo, 95 pontos de 100, mas os 5 pontos de inglês você não acertou nenhum, perdeu. 100 pontos, 95 pontos você conseguiu, mas não conseguiu nenhum, ou seja, zerou o inglês, aí perdeu a prova, já era. Você não pode zerar nenhuma matéria, então até com isso você tem que prestar atenção nessas regras, você não pode zerar nenhuma. Se você fizer 95 pontos nas outras e não fizer nenhum ponto em inglês que vale 5, perdeu. Então, se eu tivesse começando, essa ia ser uma das coisas que eu ia fazer. Prestar atenção no edital, em quais matérias eu devia estudar, mais, menos, para eu organizar o meu cronograma, organizar as ideias na minha cabeça. Aí depois eu ia ver a questão dos cursinhos, né? Porque muita gente, quando vai começar a estudar, já pensa qual cursinho comprar. Eu acho que essa não é a coisa mais interessante de ser pensada. Eu acredito que é como eu deveria começar a estudar.
no sentido de, se você nem sabe estudar ainda, porque quando você começa a estudar, você vai perceber que você não sabe estudar. Você primeiro vai ter que aprender a estudar para depois estudar. Como assim, Rafaela? Quero dizer que, se você, por exemplo, vai passar 6 meses para concluir um edital, você vai perceber, e você nunca estudou, você vai perceber que se você conseguir manter a constância de nos 6 meses certinho, estudando todos os dias, você vai perceber que os primeiros 2 meses foram só para você aprender a como estudar. Que é a questão de aprender o tempo que você consegue ficar estudando sem tirar o foco do estudo, aprender como deve ser o seu ciclo, aprender se você aprende mais por PDF ou se para você é melhor videoaula, se você como é que você vai fazer suas questões, entendeu? Os primeiros 2 meses, dependendo da pessoa, até os primeiros 3 meses vão ser para englobar isso, e depois que você vai pegar uma constância para bater o edital em 6 meses, por exemplo. E depois que você bate o edital, não pense que o estudo acabou não, viu? Que aí você vai perceber, você vai ter que rever por questão, né? Rever os conteúdos, porque a nossa mente precisa disso, desse trabalho constante para não decorar e sim aprender. Então, a primeira coisa que eu ia pensar era sobre os cursinhos. Eu não compraria curso no início. Eu mesma, na minha preparação, não comprei curso logo de cara. Eu assistia por vídeo aulazinhas assim do YouTube, de graça, e tem professores ótimos. Porque eu pensava muito no custo. Porque assim, um cursinho é caro. Por mais que você compre o mais barato que tinha no mercado. Mas tipo assim, é caro quando você compra e não estuda. E quando você está começando, a probabilidade que você não estude é muito alta. Porque é algo novo para você. Aí aquele caso do concurseiro que começa, estuda um mês, depois para, é muito real. Por isso que eu acho importante você começar com coisas gratuitas, questões gratuitas, insights gratuitos, videoaulas gratuitas, PDFs gratuitos, porque aí você vai primeiro manter a constância para depois pagar para estudar. Daí quando eu comecei, e logo assim, quando eu comecei mesmo, eu estudava, depois parava, porque é aquela coisa, você não tem aquele costume, você tem que manter a disciplina. Quando eu comecei a manter a disciplina, aí eu pensei, quando eu comecei a manter a disciplina, eu percebi que todos os dias eu estava estudando, estava certinho, vou comprar um curso, vou escolher um curso bom, e aí eu vou pagar e vou estudar por ele. Um curso bom, não é um curso bom, um curso que esteja dentro das minhas possibilidades. Aí faria sentido, porque você já manteve uma constância, você não vai perder dinheiro. Eu acredito que essa é a melhor possibilidade para ser feita. E o que eu evitaria ficar em rede social, gente. Evitaria também horas prolongadas de estudo, estudar 6 horas em um dia, aí 8 horas no outro, aí 4 horas no outro, ou seja, uma inconsistência. Dias estuda de mais, outros estuda de menos, outros não estuda, inconsistência evitaria. Pra gente finalizar, eu acredito que você primeiro tem que começar com um cronograma. Faça o seu cronograma de um mês certinho, como é que você vai fazer. Faz o cronograma de um mês, segue certinho, sem errar um dia. Quando você vê que você concluiu o cronograma de um mês, você vai ver que, opa, tô conseguindo. Mantenha a consistência, mantém, até você chegar onde você almeja. Meu Instagram tá aí na descrição. Me sigam, mandem perguntas lá, podem entrar em contato comigo. Vou ficar muito feliz em responder vocês.